no tema dessa festividade, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, e o verso 15. Me encontro muito feliz de estar participando juntamente com a igreja dessa linda festividade da Igreja Assembleia de Deus, Terra de Milagres. 64 anos, não são 64 meses, muito menos 64 dias. Então nós temos que comemorar, porque como foi dito aqui, grandes coisas fez o Senhor e por isso estamos alegres. Agradeço a confiança do pastor presidente, pastor Manuel, juntamente com a sua família, pastor e vice-presidente, pastor Luiz, juntamente com a sua família, os demais obreiros, juntamente com a igreja. Eu me chamo presbítero Darlan Vicente, congrego na igreja Ministério Tabernáculo, localizada ali no bairro da Cerâmica, bairro Grajaú. Trago um abraço do meu pastor Alessandro e também de toda a igreja. Todos acharam, amém? Glórias a Deus. Vai dizer assim o verso 15, que é o verso da festividade. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é? E ninguém é? Pode se assentar glorificando a Deus. Vamos iniciar explicando o que é o discernimento. Discernimento é a capacidade de avaliar, de enxergar além das aparências. O discernimento é a capacidade de separar o certo do errado, de fazer escolhas sensatas. O que muito me chama a atenção, e aqui eu já quero parabenizar a igreja por estar trazendo esse assunto de extrema valia nos dias atuais da igreja. Muitas igrejas, e nada contra, eu também participo, fazem campanhas de libertação, portas abertas, dentre outros assuntos. Mas só que muitas das vezes, nós que estamos participando desse culto de libertação, se você fizer uma análise, muitas pessoas que estão orando por um ente querido nesse culto de libertação, foi perdido por falta de discernimento nosso. Quantas pessoas liberam palavras malditas em horários, em oportunidades que não era para falar, que magoam os corações. Então te faltou discernimento. Quantas pessoas que vão no culto de portas abertas, glórias a Deus, mas quando teve a sua porta aberta, essa pessoa não teve discernimento, não valorizou o trabalho e foi dispensada. Então esse assunto de discernimento, ele entra em todas as áreas da nossa vida. E hoje nós vamos trazer e vamos aprender um pouco o que o apóstolo Paulo ele queria dizer, o que ele queria falar para aquela igreja e o que o Espírito Santo quer falar conosco. Como o apóstolo Paulo chegou naquela cidade? O apóstolo Paulo ele chegou naquela cidade na sua segunda viagem missionária, vindo de Atenas. Essa segunda viagem missionária, os irmãos vão achar no livro de Atos, capítulo 15, até Atos, capítulo 18. Ocorreu aproximadamente dos anos 50 a 54 depois de Cristo. O apóstolo Paulo ele ficou naquela cidade, Corinto, aproximadamente 18 meses. Aquela cidade de Corinto, ela foi destruída pelos romanos no ano 146 a.C. e reconstruída no ano 46 depois de Cristo. Esta cidade, Corinto, cheia de pecado, corrupção, e o seu sinônimo era de imoral e depravado. Por quê? Eu vou te explicar. Porque
Porque naquela cidade, como dentre outras cidades gregas, tinham vários templos. Eles adoravam a vários deuses. E naquela cidade de Corinto, a deusa principal era a deusa Afrodite, deusa do amor e da fertilidade. Esse templo ficava localizado no monte, coberto por rochas. Então, em cima desse monte ficava aquele templo. Então, todas as pessoas da cidade de Corinto conseguiam visualizar o templo de Afrodite. E nesse templo de Afrodite tinham 1000 prostitutas rituais. Naquele rito, naquele culto, elas adoravam Afrodite e elas desciam para a cidade, para as ruas da cidade, mas em qual intuito? De se relacionar sexualmente com homens e mulheres da cidade. Então, por isso que essa cidade foi intitulada como uma cidade depravada e imoral. Muito me chama a atenção que, se nós voltar um pouquinho, Atos capítulo 16, e a mídia vai me ajudar, o verso 6 vai dizer que o apóstolo Paulo e a sua comitiva, eles estavam na Galácia. Ele queria ir para a Ásia. Na primeira viagem missionária de Paulo ele já esteve na Ásia. Então o intuito inicial de Paulo era: eu vou passar novamente pela Ásia, vou visitar as igrejas, vou rever os irmãos. Porém, o verso de número 6, Atos capítulo 16, vai dizer que ele foi impedido. Por quem? Pelo Espírito Santo. Apóstolo Paulo, ele queria ir. O Espírito Santo falou: não, você não vai. Oh, meu Deus. Apóstolo Paulo, ele teve um discernimento e ele obedeceu. Ele ficou esperando a ordem, a direção de Deus. Aqui eu quero abrir um parênteses. Muitas das vezes, obrigado, Pai. Quantos de nós estamos quebrando a cara porque a gente não está esperando o direcionamento do Espírito Santo? O verso posterior vai dizer que Paulo, ele teve uma visão de um homem macedônio clamando, dizendo: passa a Macedônia, passa a Macedônia. Paulo, então, ele teve um discernimento espiritual, ele juntou a sua equipe e ele foi. Nós observamos que aqui, esse homem, o Espírito Santo estava relatando para ele que estava precisando, outras pessoas estavam precisando do Evangelho. Paulo, como eu disse, ele queria retornar para a cidade que ele foi anteriormente, mas só que Deus queria um novo, novas pessoas, nova geografia, novo continente. Paulo, ele estava com a visão aparentemente limitada, mas naquele momento o Espírito Santo estava falando: Paulo, eu quero mais de você, eu quero mais de você. Eu estou pregando nessa manhã para pessoas que estão sentadas aqui e estão pensando: não, o que eu faço está bom. Deus está me mandando dizer para você que Ele quer mais, que Ele quer mais, que Ele quer mais, que Ele quer mais de você. Ele quer te levar a lugares onde você nunca imaginou. Ele quer te levar a pessoa para você pregar o Evangelho que você nunca pensou que você fosse pregar. Ele quer mais, Ele quer mais, Ele quer mais. Atos capítulo 18. Paulo então chega na cidade de Corinto. Ele fica hospedado na casa de um casal, Priscila e Áquila. O texto vai dizer que eles fabricavam tendas. Paulo, ele também fabricava tendas. Então ele começou a trabalhar juntamente com esse casal para ter o seu sustento financeiro. Todo sábado ele ia para a sinagoga.
Timóteo e Silas vieram de Filipe, encontraram com Paulo em Corinto e trouxeram para ele a ajuda financeira que os filipos enviaram para ele. A partir daquele momento, Paulo então começou a se dedicar integralmente na pregação. Paulo, a partir daquele momento, ele começou a se dedicar integralmente. Então ele começou a pregar. Pregar quem? Jesus Cristo. Começou a pregar a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Gerou o resultado. Qual foi o resultado? Conversão de judeus, gregos e muitos gentios. Aqui eu quero abrir um parênteses, que o Espírito Santo muito palestrou comigo aqui, que se nós nos dedicarmos integralmente, de coração, coração puro, coração sincero, e pregarmos Jesus Cristo, vai ter muitas conversões de alma, vai ter muita libertação, vai ter muito arrependimento, vai ter muita mudança de vida. Sabe por que hoje em dia não está tendo muito isso? Porque eu até faço, mas não faço de coração limpo. Eu até canto, pastor, mas não canto de coração puro. Mas o Espírito Santo, ele sonda, esquadrinha as intenções. Então se coloque na brecha e faça de coração sincero, que você vai ver a glória de Deus sendo derramada através da sua vida, para a sua glória não, para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia! E por que o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta de Corinto? O apóstolo Paulo ele estava em Éfeso no ano 55 depois de Cristo. Ele recebeu a visita de alguns líderes de Corinto. E esses líderes começaram a relatar para Paulo o que estava acontecendo na cidade. Esta carta de Corinto é intitulada como Carta dos Problemas. E 3 coisas nós aprendemos aqui. A primeira: os problemas ocorridos em Corinto é um diagnóstico dos problemas atuais. As dúvidas que os irmãos tinham em Corinto também são as dúvidas atuais. Segunda coisa que a gente aprende: Paulo, como líder, ele não se ausentou das suas responsabilidades. Por quê? Vem comigo aqui. Paulo ele já estava em outra cidade, doutrinando outros irmãos, fortalecendo uma outra igreja, fundando outra igreja. Ele poderia dizer, vem comigo aqui, ele poderia dizer: agora é com vocês, se virem, o que eu tinha que fazer em Corinto eu já fiz. Mas não, Paulo, ele era um líder verdadeiro. 1 Coríntios capítulo 1, verso 4, ele vai dizer: eu sempre dou graças a Deus pela vida de vocês. Oh glória! Com outras palavras, ele estava dizendo assim, com outras palavras, ele estava dizendo assim: eu não estou aí em Corinto fisicamente, mas eu estou orando por vocês, eu estou pagando preço por vocês, eu estou intercedendo por vocês. Então eu vou me colocar na brecha. Eu não estou aí fisicamente, mas o meu espírito está indo aí através de cartas. Eu vou escrever essa carta para quê? Para instruir vocês, para direcionar vocês, para corrigir vocês. Por quê? Porque eu me preocupo com vocês. E você? O que você faria se você estivesse no lugar de Paulo? Porque hoje em dia nós vivemos uma geração, infelizmente, de muitos líderes omissos. Você é um líder, você sabia disso? Você é líder. Eu estou falando com pessoas aqui, líderes de departamento,
líder de algum ministério dentro da igreja. Eu estou falando com pessoas aqui que tem cargo dentro da igreja. Darlan, eu não tenho nenhuma dessas três que você citou anteriormente. Mas você é líder da sua própria vida. Você é líder dentro da sua casa. Oh, meu Deus. Você é líder baseado diante dos teus filhos. E qual é a sua posição como líder? Liderando os seus filhos. Liderando a sua própria vida. Será que você está sendo omisso? Quer exemplo bíblico? Eu te dou. Um grande homem de Deus, Eli, sacerdote, profeta, não corrigiu os filhos. E não foi por falta de aviso. Qual foi? O que aconteceu? Morte. Nós temos que ser como Josué, o grande líder Josué. Não, o que Josué fez? Vem comigo aqui. Capítulo 22 do livro de Josué vai dizer que ele já idoso, ele viu que a nação de Israel já estava corrompida, já estava adorando outros deuses. O que ele fez? Ele reuniu as 2,5 tribos do leste do Jordão, foi lá e falou, corrigiu. Adiantou alguma coisa? Não. Chega no capítulo 23, ele reuniu toda a liderança, falou, corrigiu e doutrinou. Adiantou alguma coisa? Aí eu chego no capítulo 24 e é lindo. Ele reúne toda a nação em Siquém. Oh, meu Deus do céu. E ele disse assim, olha, verso 14, temei ao Senhor, oh glória. Ele poderia pensar assim, eu já estou velho, oh meu Deus, vou morrer mesmo, deixa esse povo aí morrer na idolatria. Não. Ele queria morrer, se apresentar por Todo-Poderoso com as mãos limpas. Eu fiz a minha parte perante o Senhor. Então ele diz, temei ao Senhor, é coisa séria. Aí no verso 15 ele vai dizer, escolha a quem servais. Vocês querem adorar os outros deuses, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu não vou morrer sendo cego, morrer vendo vocês morrendo na idolatria. Eu vou falar. Agora, se vocês não querem se corrigir, é problema de vocês. Se o seu pastor está te corrigindo, fica chateado com ele não. Ele é um Josué na tua vida. Ah, meu Deus. Se o teu líder está te corrigindo, jovens aqui, adolescentes, se o seu pai e a sua mãe estão te corrigindo, eles são um Josué. Eles querem um bem para você. Eles querem te colocar no trilho. Há uma unção nesse lugar. Há uma graça. Terceira coisa que nós aprendemos aqui, Paulo, ele foi direto ao assunto. Ele disse da onde estava vindo a sua informação. 1 Coríntios capítulo 1, verso 11. A Mídia pode me ajudar aí? Ele diz assim, ó, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloe, que há contendas entre vós. Paulo, então, ele informou da onde estava vindo a sua informação. Eu vejo coragem nessa família de ter ido ao líder. Fazer fofoca? Não. Eles foram pedir ajuda. Sabe qual é o grande problema? Muitas das vezes que nós estamos vendo o outro caindo, morrendo espiritualmente, se afastando da presença de Deus, e eu viro as costas. Peça ajuda aqui os pastores, peça ajuda à liderança, peça ajuda.
Paulo, então, muito sábio, com muito discernimento, ele foi direto ao assunto. Ele poderia dizer assim: andam me falando, eu fiquei sabendo, meu Deus, me contaram, alguém me falou, estão comentando. Ele poderia falar assim: não, ele falou: eu estou sabendo através da família de Chloe. Hoje em dia, o grande problema das nossas igrejas é que eu fiquei sabendo, eu vi assim, fulano comentou. Não, quem te falou? Quem te falou? Você ficou sabendo através de quem? Meu Deus. Qual é a tua fonte? Porque jogar em direto, jogar piadinha é mole. Meu Deus. Usar isso aqui, ó, você viu? Agora, fulano, eu vi você no bar, mas eu vim aqui orar por você. Que lindo, que lindo. Meu Deus. Fulano, eu vi você fumando. Eu passei em frente à sua casa e vi uma música secular, não era evangélica. Eu vim aqui orar por você. Meu Deus, como é diferente a sinceridade. Paulo, então, ele começa a escrever. Capítulo 1, do verso 10 em diante, ele vai relatar o primeiro problema. Ele vai dizer assim no verso 12: quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? O primeiro problema daquela igreja, que aquela igreja era pluripartidária, uma igreja dividida, tinha cultos de líderes carismáticos. E esse problema, infelizmente, é um problema atual. Darlão, não entendi, eu te explico. Quem é que vai pregar? Fulano? Opa, eu vou. Quem é que vai cantar? É fulano? Não, então eu vou. Não gosto da ministração do outro, não. Fulano que está ministrando é meu amigo, então eu dou glória. Se é o Darlan, não conheço, eu fico quieto. Mesmo com o coração batendo para dar glória, eu fico quieto. Está repreendido, irmão. Não, se é fulano, eu vou. É meu amigo, eu dou uma força. Está repreendido, irmão. Olha o seu pensamento. Hoje em dia nós vivemos muitos crentes que seguem cantores, pregadores de forma desesperada. O pastorzinho vai até teu lugar, eu vou. E o seu compromisso aqui na casa do Senhor? Não quero saber. Eu vou. O pregador X vai fazer uma conferência caríssima. Não, eu pago. E sem dinheiro eu pago. Olha o seu pensamento, irmão. Mas e o obreiro local? Aleluia, Jesus! E os pastores locais? Meu Deus! E a intercessão local? Não, esses daí não. Isso daí eu não valorizo, não. Só quem tem uma palavra é o pregador X, Y, Z. Meu irmão, quem está orando por você é os pastores locais, é o seu líder, é a intercessão. São esses daqui, ó, que estão pagando um grande preço por você. São esses aqui. São esses aqui. E quando você precisa de uma visita, eles estão lá. Quando você precisa de uma oração, eles estão lá. Quando falece alguém, como aconteceu, eles estão lá no sepultamento, do seu lado te dando um abraço. Não é pastor X, Y, Z, não. Então comecem a valorizar quem Deus colocou do seu lado para te liderar, para te ajudar, e juntos irmos morar no céu. Aleluia! Aleluia!
Sabe qual foi a resposta de Paulo? Você encontra lá na carta, capítulo 3. Vou ler só alguns versículos por causa do tempo. Ele vai dizer assim, 3 verso 1. E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como os meninos de Cristo. Com leite vos formei, e não com carne, porque ainda não podes, nem tampouco ainda podeis. Ponto 4. Porque dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura não são carnais? Aí eu pulo lá para o 6, olha que lindo. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento? Oh meu Deus, quem dá o crescimento? Quem dá o crescimento? Quem dá o crescimento? Não é Paulo, não é Apolo, é o Senhor, é o Senhor. Essa igreja está comemorando 64 anos, por quê? Porque o Senhor tem sustentado, o Senhor tem protegido, o Senhor tem usado, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Adoro. Muito obrigado, Senhor. Porque se fosse por mim mesmo, eu já tinha parado. Muito obrigado. É o Senhor. É o Senhor. Chego no capítulo 2. Chego no capítulo 2. Capítulo 2. No início, o apóstolo Paulo ele faz um contraste entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Verso 14, um verso antes do título da festividade, ele vai dizer assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque lhe parecem e não pode entendê-las, porque se discerne espiritual. Mas já adorou ali, ó, o segundo. O ímpio que está lá fora não vai entender esse Deus que nós servimos. Oh meu Deus do céu. Você vai parar, você vai perder tempo de falar assim: o Senhor abriu o mar. Ele não vai entender, porque ele, por enquanto, ele ainda não conhece, ele ainda não tem fé. Mas, oh glória, quando a gente fala, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, a mente dele é limitada. Por quê? Porque ele é carnal. 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Paulo ele faz um paralelo entre as coisas carnais, as coisas naturais e o espírito. Para o carnal, nós estarmos nesse horário aqui é loucura. Mas quando eu e você começamos a testemunhar esse Deus aqui, aí você vai falar assim: irmãos, eu sou grato a Deus porque ele me curou, oh meu Deus, porque ele me libertou,
porque Ele me tirou da sarjeta, porque Ele me visitou, meu Deus do céu, porque Ele me tirou, meu filho, da boca de fumo. Eu agradeço a esse Deus, por quê? Porque Ele fez isso por mim, Ele fez aquilo por mim, e o principal, Ele vai me levar para morar com Ele no céu. Discernimento, como eu disse, é a capacidade de enxergar além das aparências. O discernimento, ele é dividido em 3. Cheguei no tema, tá? Agora redobre a sua atenção. Ele é dividido em 3. Primeiro, discernimento reflexivo. O discernimento racional natural. O discernimento natural, ele é baseado na lógica, na análise de fatos, na experiência de vida, ajuda a resolver problemas, tomada de decisões, avalia riscos e consequências de forma prática. Esse é o discernimento natural. Você conhece alguém que até é ímpio, mas ele tem um grande discernimento? É o discernimento natural. É a experiência de vida que ele tem. Vou te dar um exemplo de discernimento natural bíblico. Isaac desprezou o seu discernimento natural de pai e gerou grandes problemas. Gênesis capítulo 27, ele, idoso, cego, ele chama o seu filho Esaú e fala assim: Esaú, caça para mim um bode, faz para mim um ensopado que eu vou comer e vou lhe abençoar, porque ele era o primogênito. Raquel dentro de casa, olha só, dentro de casa ela ouviu, chamou Jacó, falou assim: Jacó, pega 2 cabras aí, que eu vou fazer um ensopado para o seu pai. Meu Deus. Ele pega 2 cabras, leva para sua mãe, ela então faz a comida saborosa. A esposa sabe o que o marido gosta, né? Sim ou não? Né? Então ela fez aquela comida saborosa e ela teve uma estratégia. Pega a roupa do seu irmão, veste a roupa do irmão. Mãe, mas e a mão? A mão você vai colocar pele da cabra. Você não matou a cabra? Pega a pele da cabra. E aí ele chegou para o pai: pai, está aqui o seu guisado, saboroso, gostoso, quentinho. Isaac, ele então desconfiou, pastor. Falou assim: já tão cedo, você já caçou? Era um homem experiente. Olha o discernimento natural indicando. Aí olha a resposta de Jacó: o teu Deus mandou ao meu encontro. Quantos infelizmente estão falando em nome de Deus e enganando pai e mães aqui? Meu Deus, isso é forte, hein? Quantos estão usando o nome de Deus para enganar? E aí então o pai, ele teve esse discernimento, falou assim: deixa eu apalpar você. Passou a mão na mão, peluda, mão no braço, peludo. Aí ele disse: a voz é de Jacó, mas a pele de Esaú. Olha o discernimento apontando para ele, mas ele ignorou o discernimento. Foi lá mesmo assim, na dúvida, abençoou, pastor. Igreja, está na dúvida? Não case. Meu Deus, isso aqui é forte, tá?
adolescentes estão sofrendo hoje em dia, e pai e mães, até pastores, liderança falaram: não case. Mesmo assim, casou. Está na dúvida? Não se relacione. Está na dúvida? Não entre naquela porta. O diabo também abre portas. Oh, meu Deus do céu. Está na dúvida? Não faça. Está na dúvida? Não assine o contrato. Está na dúvida? Não compre, não vende. É o seu discernimento natural te direcionando. E o Espírito Santo está falando: não faz, não faz, não faz, não faz. Mas mesmo assim, muitas das vezes, nós fazemos. Glória. Segundo exemplo de discernimento natural, Abigail. 1 Samuel capítulo 25. Davi chega na cidade, ficou sabendo que Nabal era rico, enviou 10 moços, 10 soldados, para pedir uma ajuda. Nabal, então, homem arrogante, prepotente, ele disse: quem é Davi? Davi foi o escolhido por Deus. Muitos estão olhando para mim e para você e estão dizendo: quem é esse? Quem é essa? Ele diz assim: quem é esse filho de Jessé? Muitos servos fogem do seu senhor. Davi então ficou furioso. A informação chegou até Abigail. Ela pegou os seus servos, pegou a comida sem o seu marido saber. Foi ao encontro de Davi. Quando ela avistou Davi, olha uma mulher com discernimento, olha só, ela desce do camelo e foi ao encontro de Davi. Quando ela avista Davi, Davi se aproxima, ela se prostra diante de Davi. Fala: Davi, não mate o meu esposo, ele é ignorante, ele é carnal, mas eu tenho um discernimento. Não mate a minha família, não me mate, não mate os meus servos. Aquela atitude daquela mulher trouxe livramento para ela e para todos os seus. Oh, glória! Eu estou falando aqui com a Abigail aqui. Você vai estar se posicionando para livrar o seu filho e o seu marido, a sua casa, Abigail. Qual foi o resultado da história? Davi então a recebe, perdoa. 10 dias depois, o Senhor mata Nabal, o arrogante, o prepotente, aquele que te julga, aquele que te condena, te calunia, está nas mãos do Senhor. Não precisa você fazer nada, só entrega ele na mão de Deus, na mão de Deus, na mão de Deus, na mão de Deus. Davi, quando fica sabendo que Nabal morre, olha o que ele diz no verso 39. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor que julgou a causa de minha afronta. O Senhor vai julgar a tua causa. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? O diabo está tentando te tirar do sério. Oh, meu Deus. O diabo quer que você perca a razão, que você volte à velha natureza que você era, que você xingue, que você bata. Mas hoje Deus está me trazendo para você ficar calado, para você ficar calada, para você orar. Coloca essa pessoa que está te fazendo mal nas mãos do Senhor. É vingança? Não, não, não é vingança, mas o Senhor cuida. O Senhor cuida. Nós somos meninas dos olhos de Deus. Ah, meu Deus! O diabo não toca, o diabo não toca, o diabo não toca. Ele quer tirar você do foco. Qual é o meu foco? Vir para a casa do Senhor, servir ao Senhor. Ele quer te desestabilizar.
discernimento? Discernimento moral. Esse discernimento moral, ele foca nos princípios e a ética. Ele é focado em valores, justiça e bom senso. Distingue o que é honesto e o que é desonesto. Ele orienta o comportamento perante a sociedade. Qual o exemplo bíblico que nós temos? Salomão. O texto vai dizer no livro 1 Reis, capítulo 3, verso 9, esse jovem pede a Deus discernimento. Para quê? Para liderar toda a nação. Talvez você é líder de algum departamento aqui da igreja. Comece a pedir discernimento ao Senhor. Aleluia. Comece a pedir. Aí eu chego lá no verso 16. Nos versos anteriores, ele recebe o discernimento de Deus. E aqui é o primeiro teste dele. Chegaram 2 mulheres, 2 bebês, um vivo e um morto. O vivo é meu. Imagina a cabeça de Salomão agora. É meu. Mas só que ele tinha um discernimento. Um discernimento moral. Me dá uma espada aí. Pegou a espada. É das 2 o menino? Então vou dividir. Moral. Está trazendo justiça. Quando ele levanta a espada, a mãe verdadeira, não, dê para ela. Estão fazendo injustiça com você. Deus vai te dar esse discernimento aqui, baseado na justiça. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é justo. E o terceiro tipo de discernimento, discernimento espiritual. Esse discernimento é ligado diretamente ao Espírito, à fé. Esse discernimento é a capacidade de distinguir o que vem do mal e do bem. Compreende as intenções ocultas, motivadas por trás de ações. Esse discernimento aqui é que o apóstolo Paulo nos aconselha a ter. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 4. Ele vai dizer assim: ora, há discernimento de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí o verso 7 ele vai dizer: a manifestação do Espírito é dada a cada um, porque a cada um pelo Espírito há a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. O mesmo Espírito vem a fé, o mesmo Espírito dom de curar, operação de maravilhas, profecias, dom de discernir espíritos. Aí o verso 31 ele vai dizer: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Não confunda dons espirituais com fruto do Espírito. Não confunda. São 2 coisas diferentes. O fruto do Espírito, ele escreveu lá em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. O que é o fruto do Espírito? Amor, paciência, bondade, mansidão, domínio próprio. Nós temos que ter o fruto do
do Espírito. O fruto do Espírito é o caráter cristão. Momento quando a gente levanta as nossas mãos, reconhece ao Senhor e busca ao Senhor, automaticamente, gradativamente, nós temos que nos esforçar para quê? Para ter esses frutos do Espírito. Se você não amava, você tem que se esforçar para amar. Se você não tinha paciência, tem que se esforçar para ter a paciência. Os irmãos conseguiram entender? Amém? Amém? Agora, os dons espirituais, que essa carta aqui de 1 Coríntios capítulo 12, é o Senhor que dá. É o Senhor que dá. Nós também devemos buscar. Glória a Deus. O discernimento, como eu disse, envolve ir além das aparências para separar o verdadeiro e o falso. Quando fala de aparência, tem um exemplo muito emblemático. 1 Samuel capítulo 16. Estou falando de homem de Deus, profeta, líder. Samuel vai à casa de Jessé ungir um novo rei. Ele então, quando ele entra, ele avista quem? Eliabe. Olha a lição. Sem discernimento naquele momento. Não, você está falando que Samuel não tinha discernimento, não. Naquele momento, ele deixou o discernimento de lado. Porque tem momentos que a gente deixa o discernimento de lado e quer fazer as nossas próprias vontades. Aqui que é o X da questão, pastor. Não, vou deixar de lado e vou fazer o que eu acho, vou fazer o que eu penso, vou fazer o que eu quero. Porque ele confundiu com a primeira consagração. Se vocês voltarem a alguns capítulos, ele consagrou Saul, direcionado por Deus. Saul era um homem alto, forte, bonito, atraente. Então ele usou a mesma lógica de Saul para tentar consagrar Eliabe. Saul é Saul, Eliabe é Eliabe, Davi é Davi. Não misture as situações. Glória a Deus. Estou falando de discernimento espiritual. Discernimento sobre a falsidade financeira. Que isso, Darlan? Tem na Bíblia? Tem. Atos capítulo 5. O início da igreja primitiva. O texto vai dizer que as pessoas vendiam as suas propriedades, induzida pela liderança? Não. Por livre, espontânea vontade. Amor à obra. Mas só que tinha um casal que queria se infiltrar. Venderam a sua propriedade, só para nós entendermos, com o número. Venderam um terreno por 100 mil reais. Chegaram para Pedro. Pedro, está aqui a nossa oferta. Colocaram 50 mil reais. Mas só que Pedro, ele tinha um discernimento espiritual. Olha o que Pedro fala. Por que encheu Satanás o seu coração? Meu Deus. Pedro queria o dinheiro? Não. Ele queria a sinceridade. Pedro, eu vendi o terreno por 100, mas eu vou ofertar 50. Acabou. Eles mentiram para Pedro. Mentiram para o anjo da igreja. Qual foi o resultado? Morte. É, Jesus. Discernimento sobre o ego. Estou falando de discernimento espiritual, tá? Vem comigo aqui. Atos capítulo 16. Segunda viagem missionária de Paulo. Paulo chega em Filipos. Ele começa. E aí vem uma menina. Eis aqui, grandes homens de Deus vieram anunciar o Evangelho. Menina, estava certa ou estava errada? Mas o intuito era errado. Aquilo ficou incomodando Paulo. Aquilo não, o Espírito Santo, o discernimento. Paulo então repreende aquele espírito maligno e liberta aquela menina. Irmão, quantas pessoas, infelizmente, estão surfando em elogios vindo do diabo?
fama, dinheiro, sucesso, vindo do diabo. Para quê? Para corromper o coração. Então cuidado. A partir de hoje tem esse discernimento. Não, posso elogiar alguém? Pode. Se a pessoa foi bem, você até deve. Porque aquela pessoa foi bem porque ela estudou, ela se dedicou e ela pagou o preço. Então dá honra a quem tem honra. Você, então, parabéns, você foi bem. Mas a glória é de Deus. Eu aprendi uma coisa: o elogio pode vir, mas quando ele vier, ó, igual uma comigo, veio, você sentiu, e joga para fora. Glória a Deus. Não deixe o elogio descer, porque se descer vem pro coração, já era. Aí fala, eu pego mesmo, eu pego, eu canto, você viu, eu mudo a nota, e ali não. É tudo para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. Sentiu o elogio, ó, inspira, por glória a Deus, ele eleva para Deus, não deixa descer. O intuito do diabo era tirar Paulo do foco. O foco de Paulo era pregar o evangelho. Então, se ele desse credibilidade para aquela fala vindo do diabo, ele poderia se engrandecer. Discernimento e a desobediência de Deus. O texto vai dizer no livro de 1 Reis, capítulo 13, que Deus manda um profeta chamado de profeta novo ir confrontar Jeroboão. Jeroboão era rei do norte, mas só que Deus, ele deu uma ordem para esse profeta: vai, não coma nada, não beba nada, profetize e volte. Mas volta pelo mesmo caminho? Não, mude o seu caminho. Ordem dada por Deus. O texto vai dizer que ele então vai, profetiza contra o rei Jeroboão. Jeroboão fica com a mão queimada. Ele faz o milagre, mas profetizou. Jeroboão então oferece para ele um banquete. Aí ele se lembrou da ordem dada por Deus. Presta bastante atenção nisso aqui. Aí ele recusou o banquete dado por rei. Ele foi embora. Naquele reino do norte haviam muitos falsos profetas, como hoje em dia também existem. Um dos falsos profetas, intitulado como profeta mais velho, ele fica sabendo do ocorrido. Então ele vai atrás do profeta jovem. Quando ele encontra o profeta jovem, ele fala assim: volte comigo, tem comida na minha casa, eu também sou profeta, abre os olhos. Aí olha o que ele diz assim: um anjo falou comigo para você ir me acompanhar. Olha a mentira do diabo aí. Esse profeta novo, ele então acompanha o profeta velho, vai para a casa dele, come e bebe. Ele desobedeceu. O texto vai dizer que quando ele acaba de comer, ele vai para a estrada. Na estrada, Deus permitiu que um leão o devorasse. Por quê? Porque ele não teve discernimento espiritual. Acreditou em qualquer palavra. Um anjo me disse. Aí eu lembro da carta escrita por Paulo aos Gálatas: se até um anjo de luz, oh meu Deus, pregar um evangelho que seja diferente a esse, se considera anátema, anátema, anátema. Está pegando que não está aqui. Hoje em dia tem que estar escrito. Está escrito, eu acredito. Não está escrito, fique com a sua doutrina. Eu só acredito no que está aqui. Está na palavra, eu acredito. Está na palavra, eu vivo. Está na palavra, eu estou de pé. Eu acredito no que está na palavra. Por quê? Porque o que está na palavra é a boca de Deus. É a boca de Deus. É a boca de Deus.
não teve discernimento e desobedeceu, como o profeta que eu mencionei anteriormente. Gênesis capítulo 2. Deus forma o homem, coloca no Éden, e Deus deu uma ordem. Ajuda aí, Mídia. Gênesis 2, verso 16, mas você conhece. E ordenou o Senhor: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, certamente morrereis. Olha Deus avisando aí. Chegamos no capítulo 3. Eva, um belo dia, no jardim, aí vem a serpente, apresentou justamente aquele fruto e falou assim: não, você não vai morrer não, vão abrir os seus olhos. Olha ela dando ouvido para Satanás aí, olha, vão abrir os seus olhos. Então ela pega aquele fruto, come e dá para o seu marido. Naquele momento eles não estavam tendo discernimento e estavam desobedecendo a ordem direta de Deus, quebrando o quê? Uma aliança que Deus tinha feito a eles. Qual foi a sentença? Gênesis capítulo 3, eu vou ler o verso 15. Olha o que Deus disse: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua serpente e a serpente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui existem duas coisas nesse verso: uma sentença e uma promessa. Oh meu Deus do céu! Uma promessa de quê? De que viria através do ventre daquela mulher que pecou, viria um homem, oh meu Deus do céu, e que através dele, ele pisaria a cabeça da serpente. Hoje nós estamos aqui, Santa Ceia do Senhor, porque esse homem, Jesus Cristo, ele teve discernimento, ele obedeceu ao Pai, morreu, veio ao mundo, ensinou, morreu a morte de cruz, para quê? Para que hoje nós estivéssemos aqui, tivéssemos acesso, oh meu Deus do céu, a esse momento, porque ele teve discernimento, obedeceu ao Pai, oh glória, ele foi, oh meu Deus, naquele dia, como um cordeiro mudo, sem falar uma palavra, para morrer por quem? Por mim, por você, para quê? Para nos reconectar com o Pai, oh glória. Eles se perderam no caminho, mas através de Jesus Cristo nós temos acesso de novo ao Pai. Então, valorize esse momento. Não pense, é apenas uma ceia. Não, é a Santa Ceia. O diabo, nosso inimigo, tentou nos destruir esse mês todo, dia após dia. Mas nós, pela graça, nós chegamos, oh glória, nós chegamos, estamos aqui e vamos cear. Então, nesse momento, quando você tiver o cálice, eleve o seu pensamento a Ele, seja grato a Ele e comece a ter discernimento, porque como nós pregamos, muitos homens morreram espiritualmente, desobedeceram a Deus porque não tiveram discernimento. Mas eu louvo a Deus, porque através da liderança o Espírito Santo trouxe esse assunto para nos ensinar, para nos alertar. Eu quero agradecer pela oportunidade,
por cada um que entrou por essas portas. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua casa, toda essa igreja, a membresia, cada congregação. O coração é de gratidão. Muito obrigado. E quando for orar, se o Espírito Santo te lembrar, ore por mim, presbítero Darlan Vicente. Nós temos um canal no YouTube, onde nós estamos gravando uma série de parábolas de Jesus. Cada vídeo uma parábola diferente. Nós já temos mais ou menos 18 parábolas. Está sendo bênção, está abençoando muitas pessoas. Então, quando for orar, ore por mim, ore pela minha família. Muito obrigado. E as palmas de novo.